A gente fala da China prosperando hoje e a gente sempre imagina... A China que a gente imagina é aquela que aparece nas propagandas de TV 4K de Hong Kong, Shenzhen. Talvez tu imaginar uma China mais tradicional, tu vai imaginar de Beijing. Uhum. Mas a China do fundão, essa aí é uma merda. Essa aí tu não pode visitar sem autorização. Essa aí tu não pode voar drone. Ah, é? É. Bizarro ter uma parte do país que você não pode visitar sem autorização do governo. Por exemplo, jornalistas americanos, brasileiros, não podem entrar em certas áreas da China e documentar como a vida está miserável nessas áreas. Aqui no Brasil, todo mundo pode ir na favela e ver como que tá lá a situação. Tipo, o Brasil é um sistema aberto. A gente sabe que tem pobreza, a pobreza tá lá. A gente sabe que tem riqueza, a riqueza tá lá. Só que a China não, ela se fecha pro mundo e a imagem que a gente tem dela é apenas a imagem que eles querem que a gente tenha. A que eles vendem. A China com mega arranha-céus, super propriedades, tá funcionando pra caralho, o sistema é foda. Mas, e aí? E a parte que não tá funcionando? Eles não expõem, cara. Complicadíssimo. As partes rurais da China, né? Essa aí, quando tu olha no Google Maps, aquelas luzinhas, sabe? Não tem luz acesa. Sim, não tem muita energia elétrica ali. Não tem nada rolando, etc e tal. Essa aí o oficial de justiça vai junto contigo. Por que que tu quer ir lá? Jornalista ocidental não entra. Olá. É de lá que tem um monte de refugiado em Taiwan. Então, calma lá. Não sei se a China tá prosperando, né? Tipo, ela tem uma parte que tá prosperando, mas o todo... Ela tem uma parte que tá prosperando forte, tá tradando com o mundo inteiro. Sim. Que é aquele polo Hong Kong Shenzhen. Aquilo ali é muito forte, é bizarro. Que fornece o dinheiro todo lá. Mas as empresas que estão prosperando lá agora começou a mudar essa fotografia, a gente vai descobrir o que vai acontecer. Mas as empresas que fizeram aquilo prosperar, todo mundo comprou um tênis da Nike nos anos 90, tinha escrito Made in China. Made in China, Made in Taiwan, Made in não sei o que, Made in Vietnã, todas as zonas de influência oriental. Todo mundo. Pega suas coisas em casa e olha, empresas americanas. Aí, o seu iPhone, cara, é desenhado na Califórnia, aí embaixo pequenininho, feito na China. Uhum. Entendeu? Porque foi desse... Os caras baixaram a tributação e tiraram a regra do salário mínimo. Então, cara, é mais barato produzir lá. Sim. Olha como que o socialismo, o comunismo chinês fez para atrair investimento e aumentar a riqueza do país. Eles aboliram leis trabalhistas, salário mínimo, trouxeram investimento para o país e aí eles cresceram pra caralho. Então eles liberalizaram a economia, deu certo, mas eles utilizaram esse dinheiro ganho com a liberalização da economia para financiar um partido autoritário. Eles hackearam o sistema capitalista para manter o autorismo socialista sem quebrar o país. O autoritarismo socialista, foi mal, errei a palavra. Mas segue o vídeo aí. Vamos botar lá o negócio. Aí encheram o inimigo de dinheiro. Fora isso, o governo americano também encheu de dinheiro. Não foram só as empresas, não. Entupiram de dinheiro. Aí, cara, ficamos ricos. Crescemos 2 décadas, 2 dígitos por ano no PIB. Hoje conseguimos... É polêmico dizer que rivaliza com a economia dos Estados Unidos por causa da questão de número de patentes. Tem um monte de outras coisas envolvidas, mas conseguem ser muito fortes na economia. Se tu botar per capita também, a China diz que tem 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, os Estados Unidos 325 milhões. Então, a riqueza, a distribuição de riqueza também, né, não é só o PIB que conta. Sim, sim. Se tu dividir por número de pessoas... Não é o tamanho do número. Ou seja, é um país que teve muito crescimento, mas ainda tem uma grande desigualdade, então as pessoas ainda são muito pobres no seu interior, logo não é um país tão desenvolvido, tá ligado? A China não é um país tão desenvolvido, é um país muito rico em certas áreas. É isso. Não dá pra falar que é um sistema que está funcionando pra todo mundo. Calma lá, calma lá. Tem muito socialista que chama aquilo de socialismo, mas é uma bizarrice. Não sei se eu chamaria de socialismo, não. Nem de capitalismo, cara. Eles criaram um novo sistema. É o socialismo de mercado. Socialismo chinês de mercado. A idade dele, né? Isso, eu também acho que a China agora pode me chamar de mentiroso porque eu tô chutando aqui, joguei a bola pra cima e chutei sem nenhuma informação, não tem nenhuma fonte. Eu também acho que esse número de habitantes da China aí é mentiroso, eu não confio em dado de governo chinês. Sério? Você acha que não tem tanta gente assim lá? Não. Pode crer. Seria interessante saber como que faz essa métrica sem confiar no governo, né? Eu não No acredito senso. nessa porra de governo chinês. Ah, alguém vai me dizer, mas tem o não sei o que, aí tu vai ver sempre tem... Toda vez que alguém vem me refutar nesse negócio, e eu adoraria ser refutado, não tem problema nenhum. Cara, o governo chinês não tem transparência internacional com seus dados, então tudo que eles falam, cabe a nós apenas acreditar ou desacreditar, mas a gente não tem como conferir. Essa que é a parada. Quando é um país desenvolvido, tá lá. Um país desenvolvido não, um país mais aberto, uma democracia normal.
tá lá os dados, as métricas para você conferir as empresas que fizeram, como eles coletaram. Então eles não conseguem, tipo, mentir descaradamente. Dá para dar uma alteradinha aqui, uma ali, mas não dá para mentir descaradamente. Tanto que auditorias externas podem vir e conferir ou fazer os seus próprios dados. Mas na China não, cara. É só eles que têm acesso ao que é deles. Não dá para falar que tá errado. Tipo, eles estão se protegendo de influências externas, cara. Mas é muito bizarro, cara. E para de flodar o chat aí, porra, senão eu vou te banir. Porque não é uma ideologia minha. Ah, não, pô, eu massacrado, descobri que a China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Não é um troço que me daria dor de dar o braço a torcer. Mas sempre que eu vou olhar ao fundo, não, mas olha aqui como eles medem, que é tão inteligente, porque não sei o que, tal. Aí eu vou olhar no fundo, um chinês forneceu o dado do órgão oficial. Uhum. Então eu fico pensando assim, não sei não, tá? Aí depois tem uma Esse é o questão problema de ditaduras, né? Da desconfiança é grande com as informações que eles passam. Coreia do Norte também, não sei se o número de cidadão é aquele, não sei se a produção econômica per capita da China é aquela. Tem um monte de problema aí com esses números oficiais de ditaduras, né? Uhum. É que nem a União Soviética, né? Do dia pra noite a União Soviética ficou pobre quando abriu. Não, meu amigo, calma aí. Dinheiro não evapora. Raciocina. Do dia pra noite alguns dados foram revelados, entendeu? É só isso. E se descobriram alguns bilionários. Calma aí, meu amigo. De dia pra noite, algumas pessoas foram expostas e o resto foi revelado. Então, eu acho que com a China pode acontecer a mesma coisa. Não tem como ter certeza, não tem nenhuma informação, ninguém me disse e tal. É chute. Mas eu acho que é possível que aconteça isso. Não confio nessa questão. Mas eles pegaram muito esse dinheiro e agora a China produz tecnologia própria. A China, as economias, elas tendem a passar por etapas, né? A economia primária é quando você está lá na agricultura, fazendo coisa Brasilzão. pra viver. Brasilzão. Quando a gente está lá na agricultura. Mas isso é bom, cara. Eu sou fã do agro brasileiro, tem 1000 motivos. Nosso agro tem tecnologia, o que é legal, tá? A gente tem uma economia secundária, porque a gente beneficia algumas coisas desses commodities, tem uma terciária porque tem muita tecnologia no nosso agro. O Brasil tem uma grande quantidade de terras aráveis e uma proporção continental, então é normal que o agro se desenvolva, e faz sentido, tipo, a gente produz muita comida pro mundo, então os caras têm que ficar ligados também. Se eles pisarem no calo do Brasil, a gente, não vamos mais exportar comida para vocês, então é um poder geopolítico interessante que o Brasil tem, toda essa capacidade de produzir alimentos. É claro, não gera tanto valor agregado quanto tecnologia, seria bom se a gente tivesse várias indústrias, mas é bom que a gente tenha o agro, é melhor do que se a gente não tivesse nada. Porra, a gente produz comida internamente. Tem vários países com territóriozinho pequenininho, que não tem terras aráveis, que tem que ficar exportando comida, ou seja, eles são dependentes de outros países para comer. A gente não tem essa dependência, nem para comer, nem para tomar água, nem para petróleo. Então o Brasil tem uma autossuficiência bem grande, cara. Beleza. E o Brasil vai estar numa posição muito boa globalmente falando, porque o mundo começa a ter cada vez mais população e a gente produz comida pra caralho. Comida é algo essencial. Perfeito. Que todo mundo tem que comer, né? Uhum. Então a gente tem um leverage muito... A gente não ganha tanta grana exportando comida, mas é um bem super importante. Em caso de guerras, onde os países travam a exportação para os outros países, é um bem muito importante. A gente começa a dar mais valor para a comida. Então, em grandes crises internacionais, pelo menos a gente está abastecido com os bens mais fundamentais, que foram os que eu falei aqui: petróleo, água e comida. Muito grande perante ao mundo, a segurança alimentar da gente. A segurança alimentar da China depende do Brasil. Essa é a nossa única moeda de troca. Não que a gente possa mandar eles a merda com isso, porque também todo o fluxo de dólar, né? 30% da exportação vem da China. Sim. Então, quando vem esse papo de... Quando qualquer presidente político, parlamentar, qualquer um... Pensa, o Brasil olha pra China e fala, a partir de agora, acabou o abastecimento de comida de vocês. Eles vão ficar desesperados, caralho, de onde que a gente vai comprar os alimentos? Então a gente tem uma barreirinha ali de mercado forte pra negociar com a China, pra barganhar com eles. Tipo, se vocês ferrarem a gente aqui, a gente também pode ferrar vocês aqui. É uma relação de troca comercial que a gente não tá só completamente dominado, pelo menos. Falar, tem que estancar as relações com a China, parar de financiar a ditadura e tal. Na hora H ele não vai conseguir fazer isso dessa forma. Ele tem que ter um plano mais sólido para apresentar isso. Primeiro ele tem que... Esse que é o problema. Quando a gente comercializa com a China, a gente dá força para um governo autoritário, dá força e dinheiro e financia eles, praticamente. E o mundo inteiro fez isso. O mundo inteiro foi lá e começou a injetar dinheiro na China. Só que por quê, cara? Por que isso aconteceu? Porque eles tinham a mão de obra mais barata, eles flexibilizaram várias leis, abaixaram o salário mínimo, então todos os países começaram a investir lá. Mas por que os países se submetiam a enriquecer um governo autoritário chinês que ia virar um grande perigo no futuro? Porque eles também ganhavam. Então não é uma relação que apenas a China ganhava. Os outros países, eles também ganhavam, porque eles conseguiam uma mão de obra mais barata, conseguiam produzir muito mais. Então o mundo inteiro enriqueceu às custas de enriquecer também a China.
Só que agora a gente tem um governo autoritário mega poderoso que pode se voltar contra o mundo. Então, tipo, todo mundo se beneficiou, todo mundo enriqueceu, só que a gente também enriqueceu o governo autoritário e tá naquela loucura agora. Tipo, puta que pariu, o que vai acontecer? O que vai acontecer com essa porra, mano? Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Tipo, tá, vamos parar de negociar com a China, só que todas as nossas economias aqui vão cair numa mega crise. Pensa todos os países pararem as suas relações comerciais com a China. Todo mundo vai perder o quê? 10, 20, 30% da exportação do país inteiro, cara. É bizarro. Minério de ferro que o Brasil manda pra China. Porra, 80% do minério de ferro, sei lá quanto. Mas é bizarro, cara. Suprimir essa demanda de exportação com os outros países para poder Cara, mandar eles tomarem no cu. 30% de exportação, cara, é basicamente 1/3 da tua balança comercial e isso é um caos no dólar, isso é um caos na nossa moeda. Assim, se tu perder isso, tu cria um caos. Ah, a China também se ferra. Mas é aquela relação, assim, ambos reféns um pouco um do outro, né? Igual tem o ganha-ganha, tem o perde-perde. Tem o né? perde-perde, Sim. exatamente. Então é uma decisão perde-perde. Embora o aspecto moral ainda seja de se pensar. Agora, na China, eles começaram a produzir Alibaba, aquela Huawei lá, né? E outras tantas, né? Começaram a ser empresas... Começaram a ser empresas... TikTok. Já leu os termos de uso do TikTok? Ah, Eu já li os termos de uso do TikTok, aqui com a galera na live. não, eu nunca li essas bastas. Puta. Mas imagino que tipo, seu cu é meu. Foda, cara. Foda. Quem não tem nada pra fazer aí... Então a China foi esperta, porque ela pegou toda a grana que ela sugou do Ocidente e investiu em tecnologia própria. Pegou patentes de empresas ocidentais e produziu a própria tecnologia. Então antes eles apenas dependiam de investimento externo em empresas de outros países, agora eles estão com a própria infraestrutura, com as próprias empresas sendo extremamente inovadoras, como no 5G. O 5G tá nos Estados Unidos e tá na China. Aqui, ó, elas estão disputando. É igual a União Soviética antes. Agora tá rolando uma disputa na área tecnológica. A China não é mais um país apenas de mão de obra. Eles estão com poder em várias áreas sinistras aí. Inclusive também na área monetária. Estão criando sistemas financeiros, bolsas de valores e estão dominando a parte ocidental ali do planeta, negociando com a Rússia agora, que todo mundo está se recusando a fazer comércio com eles. Quem está se aproveitando disso? A China, comprando petróleo mais barato, comprando gás, aumentando as relações comerciais ali com o Putin. São duas economias autoritárias, então elas ficam lado a lado. Se a galera não quer comprar as coisas do Putin, as coisas do Putin ficam mais baratas, a China vai lá e compra mais barato. Então, mano, os chineses são loucos de esperto, cara. TikTok e ler os termos de uso. Foda-se, teu celular agora é meu, sabe? É tipo isso. Se eles têm tecnologia ou não para isso, é uma outra história. Mas tecnologia de identificação facial, o polo de desenvolvimento é na China. Tecnologia de identificação genética, o polo de desenvolvimento é na China. Eles estão se tornando polo de desenvolvimento tecnológico, cara. É um governo autoritário se tornando polo de desenvolvimento tecnológico e a gente não sabe quais serão os poderes das novas tecnologias e o que esses poderes irão influenciar na nossa vida. Cara, se a gente começa a desenvolver inteligências artificiais extremamente cabulosas que conseguem invadir, hackear todos os sistemas, a China vai ser um dos países de ponta nisso. Então, cara, é assustador aí o nosso futuro. Robótica, sei lá, também área espacial, a China tá dominando. Tá foda, cara. Umas tecnologias que eu não gosto muito de ver sendo desenvolvidas. Tem um lado super bom delas, mas eu gostaria que uma democracia constitucional estivesse desenvolvendo, e não uma ditadura, né? Porque eles não ligam para os direitos individuais das pessoas, para onde os dados serão armazenados, se a gente vai cuidar bem dos seus dados. Tipo, não, mano. É um governo que faz o que ele quiser com as informações que ele tem, com as tecnologias que ele tem, com o poder que ele tem. Ele não se compromete com o usuário, com o cidadão, porque eles mandam. Tipo, a ideologia lá é eles mandarem na porra toda, então eles podem romper esses limites pessoais, esses direitos individuais que as democracias não rompem. Porque dá força pra ditadura controlar seu povo, né? E isso, inclusive, dá muito mais poder pra ele em várias áreas, inclusive no desenvolvimento econômico, cara. A questão de ser uma ditadura autoritária possibilita que eles manuseiem os recursos da sociedade para investir onde eles quiserem. Bizarro. De uma forma muito eficiente. Exatamente. Então essa é a preocupação. Se a China eu vou descobrir como combater a China, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like, eu vou estudar geopolítica chinesa e vou descobrir os pontos fracos dessa ditadura autoritária. E a gente vai ganhar deles, porra. Confia, Brasil. Eu sou meio ingênuo no sentido de dizer que Luke Skywalker, sabe? Existe a força do bem e ela vai acabar com o mal. Eu ainda acho que isso acontece. Sim. Eu acho que o mal... Eu também acredito nisso, cara. A China vai implodir. Porque as mesmas coisas que fazem com que eles tenham vários benefícios que as democracias não têm, podem criar várias revoltas internas, pode acontecer, sei lá, um golpe, uma
uma super crise na China, eles podem acabar investindo em áreas economicamente frágeis e quebrar o sistema econômico, gerar uma crise gigantesca. Então, cara, a China, ao mesmo tempo que ela cresce, onde ela erra, ela esconde os seus dados. Então, a gente sabe que o socialismo não é tão inteligente em manusear os recursos da sociedade. Então, tipo, dá certo para algumas áreas, mas pode quebrar em outras. Um grande exemplo disso é a União Soviética. Investia pra caralho na área de exploração espacial, mas depois quebrou, porque nas áreas econômicas básicas não estavam conseguindo investir e manter o sistema tão bem. Então, tipo, você abre mão do livre mercado para ter alguns benefícios, mas você também tem uns poréns, uns reveses, e a China pode acabar caindo em uma armadilha criada por eles mesmos, cara. Então, tipo, quem pode combater a China, talvez, seja os erros da própria China, que levem à sua ruína. Mas não termina em Apocalipse? Eu acho que o mal se autodegenera. Sim. Quando você vai ver a história do partido nazista, ele cai muito mais por autodegeneração do que por combate externo. Claro que o combate externo foi importante, mas, cara, era só eles não ter quebrado o acordo com a Rússia, com a União Soviética, era só um não ter brigado por poder com o outro, Göring não ter querido... E também o nazismo, o fascismo, eles entravam em guerras que eles não podiam ganhar por um orgulho do ditador. Então, tipo, a mega centralização impediu que eles fossem mais comedidos nessas atitudes, impediu que eles tivessem mais racionalidade. Aquela racionalidade econômica, perderam. Eles entraram em guerras que, obviamente, eles perderiam. Dá certo para algumas coisas aqui, mas, mano, uma hora a conta chega. Uma hora a conta dos autoritarismos chega, e na nossa história sempre chegou. Sempre chegou. Tentaram fazer a União Soviética? Quebrou, porra. Então a China, dá pra ver lá com o colapso da Evergrande, da bolha imobiliária que eles criaram, a bolha no sistema financeiro. Então, mano, eu acredito que a China vai acabar se implodindo sozinha, cara. Passar a perna no cara lá no exército. Só que eu quero ver o tanto de merda que eles vão conseguir fazer pro resto do mundo antes dessa implosão acontecer. Esse é o meu medo. Tu vai vendo o mal se autodegenera porque o princípio do cara é o mal. Sim. Então as relações dele vão ser regidas no mal. Sim. Então ele é autodegenerativo. Essa é uma crença minha, que eu acho que é empírica e baseada na realidade. Mas eu acredito que vai acontecer isso. Se a China realmente é o mal, os caras tendem a se autodegenerar. Porque as relações deles vão ser pautadas no mal. Daqui a pouco alguém dá um golpe no Xi Jinping para pegar o poder dele. Não sei se pautadas no mal, mas pautadas na irracionalidade, sabe? Porque eles deixaram de ter um sistema que responde à economia de mercado, por exemplo. Que é o sistema que mais deu certo até hoje no nosso mundo. Então, isso traz alguns benefícios, mas traz outros malefícios, como eu já expliquei nos meus argumentos aqui. Sabe, faz alguma merda tipo assim e o negócio vai descambando, né? Fora que a própria população dele pode se revoltar um dia, né? Pode sim. É uma possibilidade. Você acredita que é crível que ela aconteça ou você acha que eles têm a bota muito pesada em cima da cabeça das pessoas? Cara, eu acredito que é muito difícil você organizar uma revolução pra derrubar o governo da China, porque eles têm muito poder, cara. Eles estão regulamentando tudo, eles estão desenvolvendo cada vez mais tecnologia pra monitorar as pessoas. Então, é o governo mais forte em conter ideias de oposição. Numa democracia, a gente meio que consegue derrubar o governo. Tudo bem que aqui tem aquele sentimento que a gente pertence ao governo, nós somos o Estado, então as pessoas não têm tanta vontade de derrubar os sistemas, apesar de acontecer. Mas aqui a gente tem a liberdade para se organizar para isso acontecer. Agora, ultimamente, tá tendo menos. Mas, por exemplo, nas manifestações de 2014, a gente conseguia entrar lá no Facebook e organizar, pô, vamos todo mundo manifestar tal dia, porque as instituições estão quebradas, a gente tá pagando imposto pra caralho, corrupção, etc. As pessoas se organizaram e derrubaram a presidente. Agora, lá na China, como que você vai fazer isso? Se o Xi Jinping vê algo acontecendo ali na rede social chinesa, ele já, a rede social chinesa já tem grandes vínculos aqui com o governo, eu já censuro quem tá falando, eu já persigo no começo, sabe? Eles matam ali o fogo da oposição antes dele se tornar uma grande fogueira. Aqui nas democracias a gente consegue criar grandes fogueiras e aí não tem mais o que o governo fazer. Então, cara, a China tá muito à frente no combate à oposição e à raiva vinda dos cidadãos, sabe? Qual é a percepção do chinês acerca do que ele mesmo está vivendo, sabe? Uhum. Não tem informação. A gente estava falando que talvez a China, ela, por ter aprendido as tecnologias, por ter recebido muito dinheiro do Ocidente, ela fique forte o suficiente para rivalizar e talvez crescer acima. Você acredita que esse é um cenário? Você acaba de assistir um corte. Obrigado, mais um corte do Monarch Talks aqui diretamente do canal Mídia BH, onde a gente assiste junto e discute os temas aqui apresentados. Valeu, Monarch, valeu você que assistiu até aqui, deixa um like no vídeo, um comentário, se inscreve no canal e, se possível, é isso. Tá bom já, deu like, se inscreveu, é isso que a gente precisa e até mais!